companheiro, vamos para a nossa aula de matemática? Lembra quem eu sou? Então, estou eu aqui, professora Ana Paula, para dar uma aula de matemática para você. E vamos começar já a pensar tudo que a gente já conhece para colocar em jogo nessa aula. Então, tá naquele lugarzinho reservado? Concentra, presta atenção, porque todo detalhe de aula é importante. Só o título já me diz alguma coisa sobre a aula. Então, desde o comecinho, presta atenção e já vamos mergulhar no mundo da matemática através do título que eu vou apresentar agora para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Qual é o título? Ah, ó, tá até aparecendo em amarelo para nós, a matemática na feira. Perguntando para vocês, só de ouvir esse título que a professora está falando, já começa a lembrar de alguma situação que você viveu da matemática quando você estava lá na feira? A propósito, já vou começar trazendo os amiguinhos para eles perguntarem algumas coisas para a gente pensar na matemática. Olha lá, e habilidade primeiro, vamos organizar a aula. Os professores que estão acompanhando, qual é a habilidade de hoje? É a habilidade de utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. A outra habilidade é contar a quantidade de objetos de coleções de no mínimo 20 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e símbolos, né? Em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais de aula, entre outros, que no caso vai ser a feira hoje. Como eu sempre deixo para vocês, fica a dica. O que é o fica a dica? Significa que lá no material de vocês, do Currículo em Ação, Caderno do Estudante do Primeiro Ano, volume 1, da página 56 a 57, tem atividades que vão colocar em jogo tudo que vocês vão aprender nessa aula. Que tal terminar essa aula depois nessa atividade e ver se você consegue já fazer, ver se tem mais alguma dúvida, aí pode assistir de novo a aula, tirar dúvida com o professor, mas o Fica a Dica é para ficar de dica mesmo, tem mais atividade que você pode fazer. Vamos trazer os amiguinhos que agora são eles, olha lá. Eles começam perguntando para nós assim, você já foi à feira? Para e pensa um pouquinho aí. Você já foi na feira? Com quem você foi? Conta para mim. Estava lá com algum adulto, que nenhuma criança sai sozinho. O que tinha nessa feira? Né? O que você encontrou? Como é que era a feira? Era uma feira aberta, aquelas que acontecem às vezes no bairro, nas ruas ou avenida, que às vezes pegam uma boa distância, assim, que você vê que vai. Onde eu moro é assim. Ou era um espaço que tem produtos da feira, que, de alguma forma, também vai permitir a gente pensar na matemática. Eu me lembro de feira desde que eu sou criança, e principalmente porque eu amo frutas. Então, a feira sempre teve lembrança e gostinho de comprar frutas. Mas eu posso te perguntar um pouquinho mais, vamos ver. O que você encontrou na feira? Vamos começar com essa perguntinha aqui que a professora vai fazer uma setinha para conseguir marcar a situação. Bom, vocês estão vendo a segunda pergunta aqui? O que encontro na feira? Quando você vai na feira, o que você encontra? Eu já estou vendo até aquele engraçadinho que gosta de pastel. Eu encontro pastel na feira? Encontro. Eu encontro frutas? Encontro. Até dei um exemplo que eu adoro. Verduras, legumes. Às vezes a gente encontra diversos produtos que são de outras categorias, né? Às vezes a pessoa vende algum produto por exemplo, de cozinha. Às vezes eu encontro gente que vende roupa. Tem uma variedade de produtos. Mas ainda eu pergunto, e a matemática nessa hora? Você acha que entra quando? Na quantidade que você vai comprar? No valor? O que será que a nossa aula vai fazer para a gente pensar um pouquinho? Então, aconteceu uma situação para a gente entrar na história dessa personagem e imaginar a matemática. Então, vamos ler junto. A Isabela na verdade, ela foi à feira, faltou uma palavrinha aqui, e precisamos descobrir o que ela trouxe da feira em sua sacola. Então, a gente já sabe que a gente tem uma personagem. Vou marcar aqui. Aqui, ó. A gente tem a Isabela. Não vou conseguir marcar, mas está tudo bem. Ela foi na feira e vamos ver o que tem na sacola. Olha só.
A Isabela foi à feira e comprou algumas frutas. Então, só de pensar nesse comecinho, só pelo título que está escrito aí, a gente já percebe que ela não foi na feira para comprar qualquer coisa. Ela tem frutas. Na sacola, Isabela trouxe o seguinte: 3 frutas vermelhas. Então, já começa a imaginar na feira frutas. Quais frutas seriam vermelhas? Quais será que ela trouxe? 2 frutas verdes e 4 frutas amarelas. Olha só. Aqui está escrito para mim quais são as frutas que ela trouxe. Ou está trazendo uma característica dessa fruta. Então, eu preciso na matemática, não é só números, entender o que é a situação. A Isabela chegou ali na feira e comprou e trouxe as frutas. Então, que fruta pode me representar? Amarelo. É isso que eu quero que vocês pensem. A gente precisa compor uma sacola que a Isabela trouxe. Mas está dizendo quais frutas? Ou está trazendo uma característica da fruta? Está trazendo uma característica. Vou mostrar aqui na minha cesta, por exemplo, do meu ladinho. Olha só. Se a gente observar essa cesta linda, suculenta, porque quem gosta de fruta, olha que delícia. Tem frutas de várias cores. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem destacado aqui na frente. Que fruta é essa? Vocês conseguem enxergar? Ah, olha que bonitinho. Eu posso dizer que a Isabelle, de repente, trouxe essa fruta? Sim ou não? Lembra que uma das características eram frutas amarelas. Não me disse se foi melão, que pode ser amarelo. Não me disse se foi maracujá ou se foi banana. Só disse que era amarelo. Então, eu posso dizer que pode ser banana. Só que tem a quantidade. Eu posso representar só uma? Não. Ela trouxe 4 frutas amarelas. Então, seria 4 bananas, por exemplo. E frutas verdes? Você conhece? Pensa aí. Eu fico pensando, quais são as frutas verdes? Por exemplo, será que abacate foi o que ela trouxe? Eu posso pensar numa fruta que nem a uva verde, que a gente conhece outro nome para ela? Pode ser. Será que foi limão, que é verde? Percebe que ela está me dando uma característica, porém não está falando qual é a fruta. Então, eu posso construir a sacola que a Isabela está de acordo com os meus conhecimentos de cor, mas eu não posso dizer, por exemplo, que essa fruta aqui embaixo é azul. Não, eu tenho que respeitar a cor dela, para considerar. Aqui, por exemplo, para você está parecendo laranja, certo? Então, vamos voltar lá e parar para pensar um pouquinho. Quais frutas podem estar na sacola da Isabelle? Então, eu percebo que eu tenho. Opa, é aqui mesmo. Espera só um pouquinho que a professora está organizando. O que acontece? Quais são as frutas? Eu posso, frutas vermelhas. Eu, por exemplo, adoro morango. E morango é uma fruta vermelha. Aqui na nossa cesta, vou mostrar para vocês. A Isabelle poderia, por exemplo, ter trazido uma maçã. Não, teriam que ser 3 maçãs. Mas eu estou falando de uma fruta vermelha. Então, é esse conceito, essa forma de perceber que vocês vão preencher a forma da sacola da Isabelle. Então, vamos lá? Vamos passar mais um pouquinho. Vamos relembrar o que tem na sacola aqui? Porque a resposta para a nossa atividade é assim, quais frutas podem estar na sacola da Isabelle? 3 frutas vermelhas. Então, eu não preciso ter 3 frutas diferentes, eu posso ter 3 morangos. Eu posso pensar também em 3 maçãs. Eu preciso respeitar esse número que aparece na frente. Eu preciso respeitar esse número que aparece na frente do 3 e dar continuidade para as frutas na característica de vermelha. Olha só, apareceu aqui embaixo. Do que a Isabela trouxe? 3 morangos. Agora a gente vai pensar nas frutas verdes. Que a gente citou que podia ser o abacate, poderia ser
Vamos imaginar o limão. Então, eu tenho que perceber que são duas frutas e a cor dessa fruta é verde. E se eu desenhasse? Vamos trazer o que eles trazem. Foi 2 abacates. E se eu quisesse colocar 2 limões em vez de abacate? Tá tudo bem. Eu continuo respeitando que são duas frutas na cor verde. Então, o que a gente precisa se preocupar? Eu tenho um número que representa a quantidade, em ambos representou, e a característica, frutas vermelhas, aqui frutas verdes. E o próximo são 4 frutas amarelas, que ela trouxe quais frutas? O melão. Então, vamos confirmar se está tudo certo de novo? Então, a professora vai limpar um pouquinho aqui todas as marcações e começar de novo. A primeira eram 3 frutas vermelhas. Temos 3. Mas eu não consigo mexer. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a contagem, coloca o dedinho aí. Achou os 3 morangos? A cor é vermelha. 1, 2 morangos, 3. Então, primeiro está certo. Depois eu preciso de 2 frutas verdes. Coloca o dedinho aí no abacate, que é da cor verde. E aí podemos contar 1, 2 abacate. E agora a gente vai contar 4 frutas amarelas. Então, vamos junto, 1, 2, 3, 4. E conseguimos fazer a contagem, confirmar quantas frutas tinha e quais frutas. Percebeu que nesse momento não há necessidade da fruta ser definida, mas característica da fruta? Então, eu tinha que olhar a representação de quantidade e uma característica. Se eu quisesse trocar os morangos pelas maçãs, eu manteria a característica, então está tudo certo. Por que eu estou explicando desse jeito? Olha o que vai acontecer na próxima atividade. Você vai ter que construir novamente uma sacola com algumas frutas. Porém, eu só tenho a quantidade e as características. Vamos ver junto? Olha só. Vou até trazer nosso personagem, que quando aparece o lapisinho, que fica ligadinho agora é com você, é aquela atividade que eu vou explicar para vocês e depois vocês vão ter o cuidado de fazer com mais calma e tentar resolver esse desafio. Então, a sua vez de ir à feira e trazer algumas frutas. Quais são as frutas? 2 frutas amarelas. Então, você precisa trazer 2 frutas em quantidade 2, 1, 2, e pensar na característica dela, a amarela. Posso, por exemplo, pensar na banana? Banana amarela, sim. Posso pensar no melão? Sim. Depois eu preciso de 3 frutas verdes. Que tal escolher uma fruta que você conhece, que tem a característica de ser verde e fazer o desenho dela ali na sacola? E, por fim, 5 frutas vermelhas. Escolhe um tipo de fruta e faça o desenho 5 vezes. Está vendo que não só estamos vendo a quantidade, mas a gente está representando por alguma fruta. E a atividade final pergunta assim: quais frutas podem estar na sua sacola? Está vendo que dá para ter uma variedade, mas eu preciso respeitar quantidade e, ao mesmo tempo, característica. Bom, essa é a nossa aula de matemática. Está aqui a avaliação. Não esqueçam de vocês poderem avaliar e fazer a atividade com calma. Aquela atividade é o momento de vocês, para vocês colocarem em jogo tudo que a gente conversou aqui na aula e depois até revisitar o currículo em ação para você tentar fazer uma atividade um pouquinho mais sobre esses mesmos conhecimentos que a gente acabou de aprender e, ao mesmo tempo, estudar junto. Combinado? Então, não esquece, você precisa agora ir à feira e preencher a sua sacola com frutas, respeitando quais quantidades e características das frutas. E aqui eu termino a nossa aula de matemática. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.